Filipenses capítulo 1, verso de número 1 a 11. Você em casa pode abrir também a sua Bíblia aí conosco. Quero deixar um abraço carinhoso para todos aqueles que nos acompanham em tantas cidades nas redes sociais e sempre têm mandado um abraço, uma palavra de incentivo. Deixo o meu abraço aí para os irmãos de tantas cidades, tantos lugares no nosso país, que têm nos acompanhado nas redes sociais, no Nordeste, em Recife, cidades de Minas Gerais. Fica o nosso abraço carinhoso a todos e também a todos que estão aqui, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, verso 1. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes dessa graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ontem, irmãos, teve um fato bonito no casamento da Manu e do Juninho, que aconteceu em Sarandi, às 15 horas da tarde. 15 horas é da tarde, né, meu pastor? Depois que eles fizeram os votos das alianças, um fez uma declaração de amor para o outro, escrito numa carta. Então, um leu para o outro e depois o outro leu para o seu parceiro. Ambos leram uma carta de amor. Uma bela, irmãos, declaração pública de amor um pelo outro. A carta de Paulo aos Filipenses é isso, é exatamente isso. Uma carta apaixonada, onde Paulo declara o seu amor pela igreja dos Filipenses. Reverendo Hernandes, no seu comentário desse belo livro, ele diz que é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, onde ele denota tudo aquilo que está no seu coração e principalmente o amor que ele sente por aquela igreja. Essa abertura dessa carta, irmãos, contém alguns elementos que eu queria rapidamente destacar, da razão por que Paulo ama tanto a igreja, se importa tanto com a igreja, valoriza tanto a igreja. Em dias, irmãos, onde pessoas têm a igreja como um apêndice, como aquele órgão do corpo humano, que às vezes, na nossa vida prática, não serve para nada, ou às vezes a gente pensa que não serve, até ele inflamar. Aí você vê o perigo que ele é, um apêndice inflamado. Essa carta, irmãos, é uma carta que eleva a nossa alma e aquece o nosso coração. Principalmente se você, de repente, vive dias afastado da igreja, longe da comunhão, com o coração frio e às vezes até sem desejo de retornar à igreja. Algumas pessoas já me disseram isso, face a face. Algumas já me disseram isso por telefone. E todas as vezes, irmãos, que um pastor ouve algo parecido, é um punhal de morte
no seu coração. O apóstolo João, na sua carta, na sua terceira carta, ele diz algo que eu acho que é algo que todo coração zeloso de um pastor sente, quando ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ver que os meus filhos andam na verdade. Mas o contrário também é verdadeiro. A nossa maior tristeza é quando os nossos filhos se desviam dela. O apóstolo Paulo, irmãos, escreveu uma carta de amor. Hoje em dia não existe mais cartas de amor. Hoje em dia existe o WhatsApp. Os jovens hoje se comunicam de forma diferente. Mas no meu tempo, existiam as cartas de amor. E como a gente ansiava receber uma carta de amor de alguém que nós amávamos. Eu mesmo já escrevi muitas cartas de amor. Pena que eu não escrevi nenhuma para minha Teresa, porque não deu nem tempo. Nós nunca ficamos separados para eu te escrever uma carta de amor. Mas eu tenho certeza, irmãos, que muitos de vocês escreveram e receberam essa carta. A carta de Paulo aos Filipenses é essa carta. Uma carta de amor de alguém que mostra no capítulo 1 as razões pelas quais ele ama essa igreja. Ele valoriza essa igreja. Ele se importa com essa igreja. Por que amar a igreja? É a minha pergunta para você nessa noite. Por que valorizar a igreja? Por que se importar com a igreja? Algumas razões aqui fundamentais, inquestionáveis, nesse belo texto, nesse preâmbulo dessa carta, onde a gente vê de forma pungente o coração do apóstolo Paulo. Versículo número 3 e 4 diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pastor, por que Paulo amava tanto a igreja? Primeiro, porque a igreja lhe trazia maravilhosas recordações. Veja, irmãos, que no capítulo 3, Paulo fala isso. Eu dou graças ao meu Deus de tudo que eu me recordo de vós. Paulo amava a igreja, irmãos, porque Paulo tinha uma recordação dessa igreja pungente. Você sabe a história da igreja dos Filipenses? A história da igreja dos Filipenses começou com uma visão. Paulo estava em Troade. O desejo de Paulo era retornar e pregar na Ásia, lugar inóspito, língua difícil, homens perigosos. E o Espírito Santo diz para ele: não, você não vai para a Ásia, você vai para a Europa. E ele tem uma visão à noite. Aparece diante dele um varão da Macedônia e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, irmãos, que pela vontade dele iria para a Ásia, ele cedeu lugar ao Espírito Santo que o conduziu à Europa. Ele pega o navio, atravessa uma pequena faixa de mar e aporta na cidade de Filipos, que era uma colônia romana. Uma cidade pequena, uma cidade que não tinha importância, meu querido ouvinte, da cidade de Tessalônica, que era a capital da Macedônia. A Bíblia diz que quando Paulo chega, ele passa muitos dias nessa cidade, e num belo dia ele vai para a beira de um rio. Por quê, pastor? Porque sendo uma cidade simples, não tinha sinagoga. Sinagogas eram só nas grandes cidades. E ele vai pregar num rio, e a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, para que ela compreendesse e cresce na mensagem do Evangelho. E essa moça morava em Tiatira, a cidade da púrpura, da indústria de confecção de lã, e lã tingida com cores vivas e bonitas.
Essa mulher era uma vendedora de púrpura, era uma empresária. A Bíblia diz, irmãos, que ela creu no Senhor Jesus e foi batizada, ela e toda a sua casa. E aí, irmãos, de repente, o apóstolo Paulo entra na sua casa a convite dela e diz assim: ficai comigo. E ali foi a gênese da primeira igreja de Filipos. E ali começou a história dessa igreja. A Bíblia diz, irmãos, que passaram-se alguns dias, Paulo voltou para um outro lugar para pregar o Evangelho. E havia uma menina que vinha atrás dele, atormentando Paulo e a sua equipe, dizendo: esses homens são servos de um Deus Altíssimo, ouvi-os. E por muitos dias, irmãos, essa moça atormentava o apóstolo Paulo quando ele ia pregar, a ponto de um dia ele se voltar contra ela e repreender o espírito imundo nela. A Bíblia diz que o espírito imundo a deixou, e por uma menina que foi liberta por um espírito maligno de adivinhação, Paulo foi colocado na prisão. A Bíblia diz que os donos dessa moça, porque ela era escrava, e ela dava muitos lucros para os seus senhores, após perder esse espírito de adivinhação, promoveu um levante na cidade contra o apóstolo Paulo, e todas as autoridades deram com ímpeto contra eles em praça pública. Rasgaram as suas vestes, lincharam-no em praça pública, depositaram-no no fundo do fundo do fundo de uma prisão, mas não sem antes açoitá-los cruelmente. A Bíblia diz que Paulo e Silas foi colocado no tronco por um carcereiro, e a Bíblia diz, irmãos, que com as costas sangrando, abertas em feridas, à meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que enquanto esses homens cantavam louvores ao Senhor, nessa situação trágica e dramática, que eu penso que se fosse eu e você, naquela prisão com as costas ensanguentadas e com os pés e mãos nos troncos, eu tenho absoluta certeza que você pensaria assim: que Deus é esse que me manda para um lugar assim? Que vontade é essa de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que permite que eu passe por isso que eu estou passando? Mas a Bíblia diz, irmãos, que a têmpera de Paulo não era a minha, e talvez nem a sua. A têmpera do apóstolo Paulo era mais elevada. A Bíblia diz que à meia-noite ele cantava louvores ao Senhor, e algo aconteceu na prisão. Você conhece a história? A Bíblia diz que aconteceu na cidade de Filipos um grande terremoto, e era noite escura, talvez de madrugada, meia-noite. O texto diz, irmãos, que as portas das cadeias todas se abriram, e quando as portas das cadeias onde estavam os presos, juntamente com Paulo e Silas, se abriram, o carcereiro, vendo aquilo, pegou uma espada e disse: vou me suicidar. Por quê? Porque ele viu todas as portas abertas, pensando que todos os presos tinham fugido. E naquele tempo, irmãos, bandido ou alguém que fizesse algo contra o Estado de Roma, era passivo de quê, meu pastor? De morte. E ele então, irmãos, quando ele vai se suicidar com a espada, ele ouve uma voz lá do fundo, diz: não faça isso, não temas, estamos todos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro pediu uma luz. Eu estou em Atos 16, talvez uma tocha. Vai seguindo aí, meu profeta, vê se eu não estou falando heresia. Ele pegou uma tocha. A Bíblia diz que ele estava aterrorizado, trêmulo. Eu acho que aquela tocha, meu pastor, ela foi tremendo nas mãos daquele homem. E quando ele chega, ele olha para Paulo e diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele estava pensando em salvação do Império Romano.
Ele estava pensando em ser salvo dos seus superiores, por ter deixado a prisão aberta, e agora os presos todos podem fugir. Mas Paulo, irmãos, ele é muito inteligente. E quando aquele carcereiro chegou trêmulo, aterrorizado, amedrontado, e fez essa pergunta, o apóstolo Paulo diz: credes no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Mas o texto diz que ele não creu instantaneamente, porque para crer é preciso o quê? Pregar. A Bíblia diz que Paulo então pregou a ele, é isso aí, meu profeta, o Evangelho. E aí depois que Paulo prega o Evangelho, meu pastor, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele creu e toda a sua casa, e ele foi batizado com toda a sua casa. E aí aconteceu um fato maravilhoso. As mesmas mãos que colocaram Paulo no tronco e Silas, foram as mãos que agora pegam Paulo e Silas e o levam para sua casa, preparam uma mesa para eles, dão a eles um banquete, e o texto diz que aquelas mãos que outrora eram seus algozes, se tornaram as mãos de um irmão, e a Bíblia diz que ele limpa e cura as suas feridas. Interessante, irmãos, que Paulo começa a sua carta de amor dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque a igreja, irmãos, lhe trazia maravilhosas recordações. Agora preste atenção, todas elas boas? Claro que não. É claro que quando ele se lembrava da igreja de Filipos, como o Hernandes diz no seu comentário, ele se lembrava, meu pastor, de sangue, suor e lágrimas. Por quê? Porque aquela igreja foi criada e nutrida com o sangue e com as lágrimas de Paulo e Silas, na praça sendo açoitados, sendo flagelados, e na prisão, com as mãos e os pés nos troncos. Tem muita gente, irmãos, que só traz recordação amarga da igreja. Tem muita gente que quando pensa na igreja, só pensa nas coisas ruins, que às vezes acontecem. Mas por favor, querido, pense nas boas. Certamente eu e você temos muitas recordações de coisas boas na igreja, ou não? Mas por que será que a maioria de nós acolhe no coração apenas as ruins? Por que será que o nosso coração tem essa vil tendência de se esquecer de tudo que é bom e de só guardar o que é ruim? Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque a despeito de todas as situações que ele vivera, para que essa igreja gloriosa fosse uma igreja emergente na cidade de Filipos, a Bíblia diz que ele dava graças a Deus por tudo o que ele recordava, e ele orava com alegria e com súplicas por aquela igreja. Sabe o que significa isso, irmãos? Sempre haverá na igreja problemas, ou não? E sabe por quê? Porque você está nela, porque eu estou nela. E enquanto houver igreja, irmãos, haverão atritos, problemas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos: quando a gente consegue observar acima deles e o reino de Deus, o que Deus está fazendo, a gente supera tudo, e a gente começa a se recordar, irmãos, de tantas coisas boas que a igreja proporcionou para nós, não é? Foi na igreja que eu me converti com a minha Teresa,
Foi na igreja que nós nos batizamos juntos no mesmo dia. Foi na igreja que eu batizei a minha filha, bem bebezinha. Foi na igreja que ela cresceu na escola dominical. Foi na igreja que ela fez a sua profissão de fé, e eu me lembro muito bem disso. Quantas recordações benditas, irmãos, nós temos da igreja, aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele ouvido disposto a ouvir as nossas lutas e dificuldades, aquele compartilhar das vitórias e derrotas da nossa vida, aquele telefonema, aquela cesta básica, aquele socorro em tempo oportuno. Quantas coisas, irmãos, se nós vasculharmos a nossa memória, nós temos recordação boa da igreja. Roubaram meu carro no culto de missões, e eu de repente, seminarista que era, recebendo uma oferta pequena com uma filha de 2 anos, porque ela nasceu no 2º ano de seminário, sem dinheiro para nada, irmãos, numa dureza que dava dó. E de repente alguém da igreja me ajudou, e eu fui e comprei um carrinho usado, financiei em 280 mil prestações, com a dificuldade, irmãos, pagando aquele carrinho, indo para a igreja, levando a liça com uma madeira, você lembra disso, né, meu bem? Uns corte, bênção, coisa linda, irmãos. Um belo dia, eu com aquele paçoco na mão, com as guias para pagar o carro, de repente um dia chega um presbítero perto de mim e fala assim: Luciano, eu estou vendo a sua dedicação, seu amor, seu zelo pela igreja, o conselho resolveu, me dá esse carnê aqui, que nós vamos pagar as prestações para você. Dou graças ao meu Deus, pelo que eu me recordo de vós. Irmãos, a igreja é uma grande bênção. O que seria da minha vida sem ela? Eu não teria nada. Eu não teria minha Teresa, eu não teria minha Alissa, eu não teria o dom da vida eterna, eu não teria nada do que eu sou hoje, se não fosse a igreja de Jesus. Amém? Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque a igreja lhe trazia maravilhosas recordações. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Quando você pensa na igreja, qual a recordação que vem na sua mente? Do fundo do meu coração, eu espero que você seja como o apóstolo Paulo, que tinha tudo, querido, para virar as costas para a igreja, porque mais do que ele sofreu por causa da igreja, ninguém sofreu, mas ele dava graças a Deus por tudo, entende? Olha a diferença. Pastor, quer dizer que a gente dá graças a Deus também por aqueles momentos difíceis? É claro, porque são através desses momentos que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Quando tudo é um mar de rosas, ninguém cresce. Eu sempre digo isso. A gente só cresce na dificuldade. Cria um filho cheio de facilidade, que você vai ver o que vai dar. Cria alguém que você põe tudo na mão e faz de tudo para não enfrentar nenhum problema na vida, que você vai ver o que vai dar lá na frente. Agora, quando tem luta, atrito, problema, o que Deus faz? Faz a gente crescer. Amém? Pastor, por que amar a igreja? Eu vou terminar. São 6 razões, viu, meu pastor? Mas acho que eu vou dar só 2. Versículo de número 5 e 6. Olha que coisa gloriosa. Vamos voltar ao versículo 3 para vocês entenderem, né? Dou graças ao meu Deus, primeiro, por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Por que Paulo amava a igreja? Porque a igreja lhe trazia
maravilhosas recordações. Agora veja bem o verso de número 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque é a igreja que coopera com a obra do Evangelho. E ele deixa muito claro isso no versículo 5. Eu dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia. Irmãos, isso é coisa bonita demais, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta de amor, dizendo aos filipenses que no início, está lá no capítulo 4, no versículo 15 e 16, quando ele saiu de Filipos para fazer a obra missionária e chega em Tessalônica, está lá no capítulo 4, verso 15 e 16, ninguém se associou comigo, a não ser vós outros, no tocante a dar e receber, ou seja, foi uma igreja parceira, que cooperou com ele no Evangelho. E sabe o que ele diz lá no versículo 16? E não foi só uma vez não, foram 2 vezes. Se você de repente lê Atos 17, o texto diz que quando Paulo chega em Tessalônica, ele vai trabalhar, ele vai fazer tendas, mas aí a Bíblia diz que Timóteo chega com Silas e traz de Filipos o que, pastor? Uma oferta. Coisa gloriosa. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo recebe das mãos de Silas e Timóteo essa oferta, ele diz que essa oferta foi como aroma suave. Ele está falando de qual igreja aqui? De Filipos. E ele diz o seguinte: olha, eu dou graças ao meu Deus pela vossa cooperação no Evangelho, desde o início até o dia de hoje. E olha, eu estou plenamente certo de uma coisa. Qual é, pastor? Verso 6. De que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, amém? Irmão, sabe por que Paulo amava a igreja? Porque sem igreja nós não vamos a lugar nenhum. Sem igreja, a obra do Evangelho para. Sem a cooperação, irmãos, nós ficamos estagnados, inertes. Por quê? Simples. Você consegue apagar um incêndio com uma andorinha que traz uma gota d'água no bico? Não consegue. Não consegue. Você consegue alcançar aqueles que não têm a Cristo e de repente ser um instrumento de cura, de edificação, de nutrição e de cuidado para todas as pessoas que precisam? Não consegue. Mas uma coisa nós conseguimos: se nós estivermos juntos, se nós cooperarmos uns com os outros, se nós formos esse povo de Deus unidos em comunhão, nós podemos ir muito mais longe, seremos muito mais fortes e alcançaremos muito mais. Posso ouvir um amém? Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque ele sabia que ele não fazia a obra sozinho. Pastor Ed falou isso nessa manhã do Tíquico. Que nome esquisito, hein, irmão? O apóstolo Paulo, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite, você que está em casa. O apóstolo Paulo nunca viajou sozinho, nunca. Ele sempre viajou com 2, 3, 4, e quando faltava alguém, ele escrevia uma carta dizendo assim: manda-me ter comigo Timóteo, que me é útil ao Evangelho, e Marcos também. Sabe o que significa isso? Paulo entendia, irmãos, e amava a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja são os cooperadores de Deus. Agora, você em casa e sozinho, a palavra cooperação na Bíblia é muito bonito, irmãos. Tudo nessa vida coopera. Eu li numa revista há pouco tempo uma coisa extraordinária. Uma revista de ciência. Isso não é pegadinha do pastor Luciano não, viu? Você sabia que o cupim é cego? Sabia disso, meu profeta? Cupim é cego. Cupim não tem olho. Esse cupim de terra, esse que constrói aqueles edifícios impressionantes,
Eles não têm olhos. Se você soltar mais ou menos assim uns 5, 6 cupins na terra, eles vão zanzar assim, eles vão andar aleatoriamente como se eles estivessem loucos. E não vão produzir nada, não vão fazer nada, não vão para lugar nenhum. Eles vão ficar igual assim uma barata tonta, um besouro de perna para cima. Eles vão ficar rodando, eles vão ficar andando, eles voltam, eles vêm, eles voltam, eles vêm, e nada acontece. Agora, irmão, se você colocar muitos cupins, uma quantidade grande de cupins no mesmo lugar, acontece um milagre. Qual milagre, pastor? Ninguém consegue explicar, cientista nenhum consegue detectar, mas no momento que eles colocam uma grande quantidade de cupins, parece, meu pastor, que vem uma ordem, não sei de onde, e todos eles começam a trabalhar certinho, como se tivesse um general mandando eles fazerem as coisas, e o cupinzeiro começa a se levantar. Coisa gloriosa. Pastor, quem explica isso? Só Deus. Na minha opinião, sabe o que é isso? É a escrita de Deus no reino animal para ensinar a mim e a você o que deveria acontecer no nosso reino. É a escrita de Deus na natureza dizendo que sem cooperação ninguém vai a lugar nenhum, ou se for, vai muito pouco. Pastor, por que Paulo amava a igreja? Porque a igreja é a grande cooperadora da obra de Deus, e Paulo sabia disso, e é por isso que ele devota esse grande amor, porque ele sabe, irmãos, que ninguém pode fazer nada sozinho, mas quando nós nos juntamos, quando nós cooperamos uns com os outros, nós podemos ir bem longe para a glória de Deus, amém? Louvado seja Deus. Eu quero concluir, irmãos. Versículo de número 10 e 11, diz assim: para provardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pastor, por que Paulo amava a igreja? Eu termino. Primeiro, porque a igreja, irmãos, lhe trazia lindas recordações. Ah, irmãos, que bom. Todos nós temos histórias belas com a igreja. Quão bem a igreja já fez para mim, e quão bem ela fez para você. Esses dias de bazar, quantas pessoas aqui nos deram testemunho, né, meu bem? Eu até gravei de algumas, agradecendo a Deus o bem que a igreja tinha feito à comunidade, distribuindo, olha que coisa pequena, roupas, né? Paulo amava a igreja, irmãos, porque a igreja, ela coopera com a obra de Deus. Irmãos, por favor, se junte a essa comunidade de fé, não ande só. A gente pode muito pouco ou quase nada, quando nós caminhamos sozinhos, mas nós somos cooperadores uns com os outros, e aí Paulo diz que a obra que ele começa, ele vai terminar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe qual é o contexto desse versículo, que muita gente usa fora do contexto? O contexto é o seguinte: se você é uma igreja que coopera com a obra de Deus, Deus vai investir em você para você continuar até o fim, porque a obra que ele começa, ele termina. É um privilégio, irmãos, a gente fazer parte dessa comunidade juntos, nós vivermos essa obra para a glória de Deus. E por último, irmãos, suprimindo alguns por causa do tempo, Paulo ama a igreja por quê? Porque ela, irmãos, produz em mim e em você fruto de justiça. Olha o que diz o verso de novo, o verso 10: para provardes as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, agora vem, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus. Você nunca será uma pessoa melhor fora da igreja. Pode ser pior, pode ser igual, nunca será, porque é na igreja, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte: é na igreja que o fruto
fruto de justiça vai aparecer na sua vida. Por quê? Por causa do relacionamento de uns com os outros, por causa do ensino, da exortação, da admoestação, do cuidado, do zelo, do evangelho sendo pregado, do dom sendo compartilhado. É na igreja, querido, que a gente vai crescer em fruto de justiça. É aqui, querido, que você vai afiar o seu machado, entende? Eu falei quinta-feira sobre faca de churrasco. Você que veio na quinta-feira, a pior coisa do mundo é você cortar um churrasco bom, uma picanha boa com uma faca cega. Ô miséria! É por isso que a gente tem uma lima, né? Você passa naquela faca com cuidado, depois passa ela naquela outra coisa que eu aprendi que chama chaira. Afia a faca e depois você vem e corta aquela picanha maravilhosa. Irmãos, a igreja é exatamente isso. A igreja afia você. A igreja tira as arestas. A igreja deixa você mais afinado. Com o quê? Com a vontade de Deus, com o caráter de Cristo. Você não vai ser semelhante a Cristo assistindo o Domingão do Faustão. Não vai ser. Você não vai ser semelhante a Cristo assistindo novelas da Rede Globo. Não vai ser. Você não vai ser semelhante a Cristo dizendo aquele jargão evangélico do século 21 da pandemia: eu sou igreja. Não adianta, você pode dizer isso 200 vezes. Você pode até achar que isso é verdade, mas você dizer isso não muda você. Você não vai ser melhor. Você vai ser pior sem a igreja. Por quê, pastor? Está escrito aqui. Para provardes as coisas excelentes. Onde que a gente prova as coisas excelentes? É na comunhão dos santos. É na igreja de Cristo. É aqui, querido, que você tem palavra de vida eterna ou não? É aqui, querido, que você conhece as lutas, as dores e as alegrias dos irmãos e pode crescer, ajudando e sendo ajudado para a glória de Deus, através de relacionamentos fraternos e amorosos. É aqui. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis. Aonde, irmãos, a gente vai ser isso fora da igreja? Não tem jeito. E aí ele termina: cheios do fruto da justiça. Aonde, irmãos? Aonde esse fruto vai brotar viçoso, bonito, gostoso, docinho na minha vida? Fora daqui. Aonde? Ontem foram grandes emoções, né, meu pastor? Um sol, irmãos, estava lá, o casamento foi às 3h da tarde. Mas quando eles leram aquela cartinha um para o outro, eu achei muito lindo, porque foi uma declaração de amor pública, de um para com o outro. A carta de Paulo aos Filipenses é isso. Uma carta que declara o amor dele pela igreja. E o meu desejo, do fundo do meu coração, é que cada um que Cristo elegeu e escolheu, antes da fundação do mundo e no kairós do tempo de Deus, aprove a Deus alcançar você mediante o Espírito Santo, e regenerar você, e justificar você, e começar a santificar você, e trouxe você para a videira verdadeira que é a igreja, e você possa amar essa igreja, se importar com ela, valorizá-la ao ponto da sua vida ser uma carta de amor a essa igreja. Amém?